Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31. Lucas capítulo 16, já mais uma mensagem natalina. E eu quero que na hora que você esteja lendo, você esteja percebendo a mensagem do Natal aí, nesse texto, palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, peça uma de presente, não ao Papai Noel, porque ele não existe, mas peça de presente uma Bíblia, faz bem ter uma Bíblia. Lucas 16, a partir do versículo 19, tem aqui na tela, pode acompanhar, enquanto não ganha a sua de presente. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Cara, tinha um bom estilista, vestia nos trinques, e todos os dias se regalava esplendidamente, curtia a vida adoidadamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, e o nome Lázaro aqui é uma das provas de que aqui não é uma parábola, porque parábola não tem nome de pessoas, isso é história real. Espero ter ajudado. O mendigo chamava Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, dos farelos. Os cães vinham lamber-lhe as úlceras do mendigo. Aconteceu morrer o mendigo. É Jesus quem está falando sobre isso. E ele disse que aconteceu morrer, como a morte é comum a todos, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus está abrindo uma janela do céu e mostrando para o doutor Lucas, que escreve aqui o Evangelho, era um médico, e médico nessa época, com todo respeito, a dificuldade era maior na sua formação, as exigências. A verdade é que Jesus está mostrando para um médico a realidade pós-morte. E ele disse que morreu, então ele não se preocupa em falar se morreram juntos, se morreram na mesma hora, mas ele está dizendo que rico e pobre morrem. Rico e pobre morrem. E ele disse: aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelo anjo para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno. Repita comigo: no inferno. Agora repita o que está na Bíblia, não é o que eu estou inventando, falando, está na Bíblia escrito aqui no verso de número 23, no inferno, repete, no inferno, estando em tormentos, repita comigo, estando em tormentos, no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, então clamando disse: Pai Abraão, estou perdido, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, a ponta, pertinho da unha, uma gota, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama que arde e não me queima. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida? Você lembra quantas igrejas eu abri na porta da sua casa para te falar do caminho, da verdade, da vida? Quantos dons que eu te dei? Quantos privilégios, a família que eu deixei você nascer? Lembra de quantos privilégios recebeste em tua vida, filho? Lembra de quantos privilégios? E Lázaro também, quantos males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em
tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, e aí Jesus dá uma pitada de ironia, como se alguém que está do lado de cá quisesse passar para lá. Ele diz: se alguém daqui quisesse passar para aí, não pode. Como que os de lá passarem para cá? Nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai Abraão: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, meu pai. Eu tenho 5 irmãos e todos eles estão fazendo a mesma besteira que eu. Estão julgando fora o Natal. Estão comendo, bebendo, curtindo, vivendo a vida alopradamente. Pai, meus irmãos, ainda tem jeito porque eles estão lá na terra, o lugar da oportunidade. Mande alguém, um missionário, um voluntário, mande alguém falar para eles que igreja não é simplesmente uma instituição, um templo, 4 paredes, mas é um lugar onde se anuncia a salvação em Jesus Cristo. Mande alguém lá em casa, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: filho, não chama de filho, ele disse: eles têm a Bíblia, já foi dada uma Bíblia para eles, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os, leia a Bíblia, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho dele. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, reencarnar, aparecer, sair dos túmulos e der uma palavra, eles arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, se não houve a Bíblia, tampouco levarão a sério, se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, fala conosco no nome de Jesus Cristo, na unção do Teu Espírito. Amém. Amém. Queridos, Natal não tem sentido completo, amplo, pelo contrário, o sentido é irrisório, ralo, roto, se não temos consciência do porquê nasceu o menino Jesus. Natal é a celebração do nascimento de um menino, mas não de um menino a mais na história, nem um menino que depois se tornou um mártir, porque ele não foi mártir, ele se deu, ele não foi pregado na cruz contra a sua vontade. Nem o menino que falou coisas bonitas depois e cresceu e curou, não. Quando ele nasce, uma das profecias, uma das verdades sobre ele, um dos atributos ficou bem claro: ele será o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, o Salvador, é que nasceu no Natal. E sem considerar que o menino que nasce no Natal é o Salvador, o Natal é mais um aniversário de uma criança. Agora, Salvador de quê? O Natal ganha sentido, o Natal ganha valor, o Natal ganha robustez, se nós entendermos por que esse menino nasceu e de que ele nos salvou. Ele nasceu para ser o nosso Salvador do inferno.
Ele não nasceu para ser um curandeiro. Ele não nasceu tão somente para ser um mestre. É bem verdade que nunca ninguém falou como esse homem. Mas ele não nasceu para ser um curandeiro, para ser simplesmente tão somente um profeta, para ser tão somente um líder religioso. Ele nasceu para ser o nosso Salvador, aquele que nos tiraria do lago de lama e perdição e nos levaria para a glória do Deus Pai, nos levaria de volta para casa. Nós, sequestrados por Satanás. Então Deus ama o mundo e manda o seu Filho pagar o preço do resgate. E é por isso que é Natal. É porque nasceu o Salvador. E Salvador de quê? Salvador da perdição eterna. Se temos isso em mente, o Natal passa a ter um novo sentido. Nós olhamos para aquele menino muitas vezes representado num boneco, numa manjedoura. Nós olhamos com uma nova perspectiva, porque ele não nasceu simplesmente para ser uma criança especial. Ele nasceu para nos levar de volta para casa. Natal é a celebração do nascimento do nosso Salvador, da doação do nosso Salvador, e se torna muito pequeno, queridos, quando não se sabe disso. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecamos. E o salário do pecado, continua Paulo no capítulo 6, 23, é a morte. Então todos estamos condenados sem Jesus. Estamos perdidos sem Jesus. E a perdição, queridos, é passar a eternidade no lago que arde fogo e enxofre. Inferno existe. Inferno não é uma criação de Dante, como alguns dizem. Foi Dante que criou o inferno, que coisa mais ridícula, Dante criou. Inferno, queridos, não é uma criação da religião para fazer medo, para ganhar adeptos. Até porque basta você perceber que nos últimos anos raramente se falou inferno em alguma igreja e elas continuaram crescendo. Então o inferno não é uma mensagem para encher a igreja. Pelo contrário, se falar mais de uma vez é capaz de até esvaziar. Mas eu não posso deixar de dizer nas vésperas do Natal que nós estamos celebrando o nascimento não de uma criança que cresceu falando bonito, uma criança que curou, uma criança que multiplicou pães. Não! Isso foi o mínimo que ele fez. Sua maior obra foi ter morrido na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados para nos dar a vida eterna ao lado do Pai. O inferno é real. O inferno de fato está na Bíblia em inúmeros textos. A Bíblia está cheia de referências. Eu já disse esse texto, não é uma parábola. E algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu não acredito. Eu acredito que acabou, morreu, acabou e tal. E uma vez um rapazinho estava evangelizando, eu nunca esqueci, porque ele foi tão ungido. Na hora que ele estava conversando com um incrédulo, e o incrédulo disse assim: inferno, mas esnobando, vomitando arrogância. Inferno é criação de igreja, inferno não existe. E ele humildemente disse: amigo, mas pare um pouco para pensar. Imagine que você morra e acorde e descubra que existe.
Mas ele falou isso com tanta unção que o cara começou a chorar. Ele disse: imagine o seguinte, os seus argumentos, se caírem por terra, se forem falhos, para não acreditar no inferno, mas de repente você morre, a morte não mata, e você acorda e está perdido para sempre, para sempre, para sempre. Imagine se os seus argumentos não são reais. Queridos, eu não quero fazer um estudo aqui completo sobre o inferno, detalhadamente, mas, sobretudo, dar motivo para celebrar, termos motivo, eu e você, para celebrarmos o Natal, com mais alegria, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador. E se nasceu um Salvador é porque alguém precisava de salvação. Primeiro, o inferno é um lugar físico, real e literal. Primeira consideração, está aí na tela: o inferno é um lugar físico. Físico quer dizer, anda. As pessoas não estão no inferno igual lençóis, flutuando e gemendo, ou um plasma etéreo, uma coisa assim, não. O inferno é um lugar físico, real e literal à luz da Bíblia. Não é uma circunstância. Pessoas dizem assim: minha vida está no inferno. Não. Se ela já está no inferno aqui, você pode saber que o outro é bem pior. Outros dizem assim: aqui se faz, aqui se paga. Preste atenção, o que se paga aqui na terra não é 1 centavo da dívida do nosso pecado na eternidade. Então, se está pagando alguma coisa aqui, pode saber que está pagando preço baixo das Casas Bahia, porque o preço de lá é a dólar. Se é que você me entende. É bem mais caro. O inferno não é aqui em vida, que aqui se faz, aqui se paga, ou eu estou vivendo no inferno. Não. Inferno não é o sono da alma. Eu não aceitei Jesus, então eu vou ficar dormindo eternamente. É o aniquilamento dos ímpios. Isso é heresia, besteirol. Não tem base na sagrada, bendita e abençoada palavra de Deus. Não há sono da alma. Não há aniquilamento dos ímpios. Todos ressuscitarão no último dia. Uns que amaram Jesus Cristo para a salvação eterna, e quem o rejeitou para a perdição eterna. Inferno, ele não é morreu e acabou. Deixa eu te dizer que é um lugar físico. As pessoas estarão ali, físico, literal e ao mesmo tempo é um lugar real, lugar. O texto de Lucas 16 diz que aquele homem que foi para o inferno, ele não foi porque era rico, porque tem muitos ricos no céu. Ele foi porque não aceitou Jesus. E ele estava gritando, ele estava num lugar. Então a segunda verdade que eu quero considerar é que o Natal passa a ter mais sentido quando eu considero que Jesus veio para me tirar de um lugar físico, real, literal, de perdição. Um lugar onde as pessoas que vão para lá têm corpo. A Bíblia diz que, aceitando Jesus Cristo, na ressurreição, o corpo é transformado, curado, sarado, sem coronavírus, sem ziquezira, sem bicho de pé, sem carrapato. O corpo é glorificado. Corpo, mesmo sendo glorificado, não deixa de ser corpo. Pessoas perguntam: pastor, nós nos reconheceremos na eternidade? Sim. Nós não seremos Gasparzinho na eternidade. Nós teremos corpo. Como no inferno também as pessoas têm corpo, só que não glorificado.
é o mesmo corpo doentio, é o mesmo corpo cansado, é o mesmo corpo estragado. Olhe para Lucas 16, diz que o homem que foi para o inferno, ele tinha corpo, ele falava, ele tinha boca. Pai Abraão, ele tinha olhos, ele viu Lázaro, ele tinha corpo, ele tinha língua. Ele disse: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele tinha corpo. Então, quando Jesus nasce, ele nasce para depois morrer e nos livrar de um lugar físico, real, literal, e de um lugar onde a vida continua, na mesma desgraça, na mesma miséria, na mesma podridão, na mesma decomposição, só que eterna. Vou dar um outro textozinho só para ajudar. É um assunto muito... Lucas 20, 38. Lucas 20, 38 diz assim, que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Depois que o ser humano nasce, ele é imortal. Ele é imortal. Sua alma é imortal. Deus é Deus de vivos. Terceiro lugar, o inferno é um lugar de indescritível miséria e horror. Indescritível miséria e horror. Quando Jesus nasce no Natal, nasce o Salvador, que me tira de um lugar de miséria e de horror, de açoites, de trevas, de vermes. O antro de todas as más companhias, o maior bordel do planeta, a maior boca de fumo do planeta, da existência, da história, a maior quadrilha de ladrões de corrupção. O inferno é o lugar de todos os perdidos que não se converteram. A Bíblia diz que é um lugar de açoites, e de dia e de noite, e não tem descanso, é eterno. No texto de Lucas 16, que não é uma parábola, o homem que foi para o inferno, ele disse: eu tenho sede. Você já sentiu sede por algumas horas? Agora pense no que é sentir sede, é eternidade, e não ser saciado. Ele disse: eu tenho sede. Pai Abraão, olha a palavra que ele diz: eu estou atormentado nessa chama. Queridos, nós não estamos convidando pessoas tão somente, simplesmente, meramente para serem da igreja. Há algo mais em todo esse investimento, em toda essa união, em toda essa disposição dos voluntários. Algo mais, porque o que está em risco não é o número de membros de igreja. O que está em risco é a alma de alguém que entra aqui e sai sem Jesus Cristo e corre o risco de morrer lá fora e ser condenado para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, no lago que arde fogo e enxofre, onde não morre o verme. Jesus não nasceu simplesmente para que fizéssemos uma festa no seu aniversário, mas para que fizéssemos uma festa celebrando tão grande salvação. Porque o inferno é real e literal. No inferno, quem não aceitou Jesus tem corpo cansado, decomposto, mas que jamais acabará, jamais morrerá. É um lugar de horror. Olha Daniel capítulo 2, eu vou dizer do Velho Testamento, porque eu vi um trouxa falando esse dia, me perdoe, Deus, em nome de Jesus. Mas eu vi alguém dizendo que inferno é uma criação da igreja depois e tal. Olha Daniel, Velho Testamento, capítulo 2, verso 12, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Vamos ler o final? Daniel, Velho Testamento, outros ressuscitarão
para o horror. Menino, não brinque de igreja não. Mocinha, senhor, senhora, não brinque de ser crente não. É horror eterno. Eu estou citando o Velho Testamento para não dizer que foi criado no Novo ou depois da Bíblia. Horror eterno. Trevas, açoites, vermes, más companhias. Em quarto lugar, o inferno é uma morada eterna sem saída, é um lugar eterno sem saída. O Natal passa a ter mais valor quando nós entendemos que o Salvador nos livrou de um lugar que não tem saída. Purgatório não aparece nas Sagradas Escrituras em página nenhuma. Me mostrem na Bíblia a palavra purgatório ou um lugar de purificação, de estágio para entrar no céu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso veio o juízo. E juízo quer dizer separação. Hebreus capítulo 9 está escrito, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Uma única vez. A Bíblia não diz que há purgatório. A Bíblia não diz, e eu não quero ofender religião nenhuma, mas eu não posso negar, eu estaria sendo um canalha se eu negasse. A Bíblia não fala de reencarnação, ninguém voltará aqui para a purificação. A Bíblia diz, o homem gritando para Abraão, mande alguém dentre os mortos à minha casa paterna. E ele disse, não tem jeito. Também não adianta oração intercessória para tirar pessoas do inferno. Não adianta fazer uma reunião de oração intercessória. 7 dias, 1 ano, 7 anos. Porque ele disse, há um grande abismo entre nós e vós. Quem está aí não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. Não tem oração que tire uma pessoa do inferno depois que ela foi. Só tira hoje, se orarmos hoje, intercedermos hoje pelos vivos. Pelos mortos, oração nenhuma interfere no destino deles. O inferno é um local de horror eterno, sem saída, sem retorno. Não há purgatório, não há valor nenhum na intercessão pelos mortos. Não há reencarnação. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versos 10 e 11. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Será atormentado, ação contínua, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Continua o texto. Também, o verso de número 14. Judas, verso 13. Judas só tem um capítulo, verso 13. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Amados, quando Judas está dizendo, irmãos, quando eu resolvi dar a vida por esse negócio, acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, a levar a sério, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E continua o texto falando, versículo 13, vai aí para frente, continua falando do fato de que é um lugar sem saída, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Leia a última expressão. Leia a última expressão, todos juntos. É eu que estou falando? Isso é doutrina da missão? Onde está escrito isso? Na Bíblia. Na Bíblia está escrito para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Em quinto lugar, queridos, e agora eu quero encerrar, já passando para as piores manifestações do inferno. É claro que eu não vou esgotar, mas para mim, a gratidão por Deus ter amado ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Natal passa a ter sentido quando lembramos que Jesus
nos salvou de um lugar, e uma das piores coisas, além de ser um lugar real, físico, literal, de ser um lugar onde as pessoas têm corpos de indescritível horror e miséria, de morada eterna, sem saída. Não adianta chorar na beira do caixão, não adianta, depois que morreu, ela selou o destino eterno. Mas em quinto lugar, o inferno. O inferno, queridos, para mim uma das piores coisas na história de quem vai morar no inferno é a consciência perfeita, é a memória perfeita, melhor, memória funcionando. Lucas 16, Abraão disse: lembra-te dos bens que recebestes, lembra dos hinos que você cantava. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Lembra dos hinos que você cantava? Lembra das orações da sua mãe, do seu pai? Lembra das oportunidades que eu te dei, talentos, dons, igrejas por perto, pessoas que te procuraram? Lembra das oportunidades? Para mim, uma das piores coisas do inferno é passar uma eternidade ruminando a perda do privilégio. Eu neguei Jesus Cristo, eu não levei a igreja a sério. Deus chegou a abrir na minha cidade, na minha região, as igrejas mais loucas, mas não convencionais, para ver se eu encontrava. De tudo para todos os gostos. E eu rejeitei Jesus Cristo. Quantas vezes me falaram de Cristo? Quantas vezes me falaram de Cristo? Uma das piores coisas no inferno é memória. Em Lucas 16, Jesus manda Lucas escrever, Abraão dizendo ao rico: lembra-te dos privilégios que tiveste, do dinheiro que você teve, das roupas finas, das regalias. Lembra? O inferno é um lugar de lembranças das oportunidades. O inferno é um lugar de lembrança das oportunidades. Foi chamado para ser pastor? Foi chamado para ser voluntário? Foi chamado? Quantas chances, quantas chances, quantas chances, quantas chances, quantas chances. Uma das piores coisas para mim do inferno, sobre o inferno, são as memórias. Aquele homem que foi para o inferno, ele reconheceu Lázaro. Ele tinha boa memória. Ele disse: manda Lázaro, esse é Lázaro. Ele está do lado de cá do abismo, mostrando que quem está perdido vê a glória dos salvos. Agora, não há nenhuma afirmação na Bíblia que quem está salvo vê o horror dos perdidos. Pessoas me perguntam: pastor, eu terei saudade, eu vou chorar por quem não foi. Não há um registro na Bíblia de que quem está na glória do Pai verá o horror dos perdidos. Mas há na Bíblia Sagrada registro de quem está perdido verá a alegria dos salvos. E quando Jesus Cristo nasce naquela manjedoura, Deus estava mostrando amor para nos tirar desse lugar de horror, de perfeita memória do passado. Em sexto lugar, o Natal passa a ter mais valor quando lembramos que Jesus Cristo veio ser o Salvador do inferno, que é um lugar de plena consciência. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha considerado, mas está na Bíblia várias vezes. Um lugar de cômodos diferentes. Pode parecer para você uma heresia, mas eu vou te provar que o inferno é um lugar de cômodos diferentes. Jesus Cristo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também, todos no mesmo lugar.
No inferno não. Porque Deus é justo. Quem teve muitas oportunidades, será cobrado mais do que quem não teve tantas oportunidades. Se alguém entra aqui hoje uma única vez, agora de manhã ou à noite, e a primeira vez na vida que ouve falar de Jesus Cristo como Salvador e a necessidade de se entregar a Ele, e o rejeita, tem a perdição eterna. Mas vai sofrer menos do que quem já teve tanto tempo na igreja, nasceu na igreja, viveu na igreja, porque Deus é justo. E porque Deus é justo, os castigos são diferentes. Os açoites são diferentes. Isso está na Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que nasceu num lar ateu, cético, zombador, um lar desestruturado, será punido se não aceitar Jesus. Mas muito menos do que quem teve um pai, ou uma mãe, ou um padrasto, ou uma madrasta, que o educasse no caminho do Senhor e tenha rejeitado. Não rejeites o chamado do Senhor. Não é brincadeira. Lá em Lucas capítulo 12, verso 48, diz assim: aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor, não chegou missionário lá, ninguém falou nada, e fez coisas dignas de reprovação, vai para o inferno do mesmo jeito, porque a santa inocência não salva ninguém. A santa inocência não salva ninguém, porque os céus proclamam a glória de Deus. Então quem teve poucos privilégios, sofrerá poucos açoites. Agora aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele que muito se confia, muito será cobrado. Se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os mesmos milagres que em Cafarnaum, foi Jesus Cristo quem disse: o castigo de Tiro e Sidom seria maior. Há tantos textos que provam que a justiça de Deus faz com que o inferno seja um lugar de açoites diferentes. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, não deixará de ser cobrado. Você diz: pastor, você falou de celas diferentes, quartos diferentes. Entenda como quiser. Eu estou querendo usar uma metáfora para te dizer que no inferno, quem tem mais chance. É por isso que Jesus Cristo escreve à igreja de Laodiceia: antes fosse fria, porque sendo morna, você apanha muito mais. Eu quiseras que fosse quente, ou fria, não apareça, some, você apanha menos. Mas vai apanhar. Agora sendo fria, apanha muito mais. O inferno é um lugar, e eu vou parar aqui, onde o pior de tudo, o mais horrível de tudo, Natal, nasce o Salvador para nos dar direito a não irmos para o inferno, que é literal, tem corpo, tem memória perfeita, para nos livrar do inferno que é eterno, para nos livrar do inferno. Mas sabe o que é pior do inferno? É que quem for para o inferno nunca, nunca, nunca verá o rosto de Jesus. Nunca o verá assim como ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora vemos em espelho, aquele espelho embaçado, mas haverá um momento que nós o veremos assim como ele é.
Olha o que está escrito em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. 2 Tessalonicenses diz que ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra todos que não conhecem a Deus e contra os que obedecem, que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos. Sabe qual é a pior coisa do inferno? Não são os açoites, não são as trevas, não é saber que não tem saída, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem choro, nem vela, nem fita amarela. A pior coisa do inferno é a possibilidade de ter vivido só vendo um boneco numa manjedoura, um boneco de massa, de plástico ou de pano, mas nunca vê-lo assim como ele é. Honra e majestade estão diante dele, o brilho da sua glória. Agora ressurreto ao lado do Pai. Quem aceita Jesus Cristo e o segue tem direito à eternidade garantida. Não é dúvida, não será escolhido no final, é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque hoje mesmo o céu já se torna uma realidade. É céu para mim, perdão fruir, é céu para todos nós, já termos Jesus. A expectativa é uma antessala, é uma maquete daquilo que será final. Estaremos eternamente com o bebê que nasceu na manjedoura, que se tornou homem e que nos espera de braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do Senhor. Paulo continua em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, dizendo, no versículo 9 de 2 Tessalonicenses, versículo 9, deixa eu só voltar essa frase. Eu não sei se você percebeu, eles sofrerão penalidade eterna de destruição. E qual é a pior dor do inferno? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nunca verão a Cristo. Nunca. O rico, aquele homem que foi para o inferno, não é porque era rico, mas é porque não aceitou Jesus. Ele conseguiu ver Abraão, mas ele não viu Jesus. Porque só veremos Jesus se o aceitá-lo, se nós o aceitarmos e o segui-lo e seguirmos até o fim. Queridos, pessoas perguntam: pastor, espera aí, mas que amor é esse? Que Deus é esse que manda para o inferno? O universalismo e não tantas outras heresias dizem. Primeiro, queridos, eu não estou falando do que a missão pensa, eu estou lendo alguns textos da Bíblia. Você viu aí a Bíblia, não é o que eu penso. A Bíblia fala inferno, 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 inferno. A pessoa diz: mas eu não gosto de ouvir falar do inferno. Então deixa eu te falar uma coisa: inferno, 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 inferno. Talvez isso te acorde. Você não gosta porque estou falando talvez da sua família e da sua casa. Na eternidade. Agora, tem como sair dele? Ele não foi feito para nós, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas muitos querem seguir o diabo e os seus anjos. Faz parte da justiça democrática, do amor de Deus. O pessoal diz: mas como um Deus tão amoroso pode deixar pessoas ir para o inferno? É porque Ele é tão amoroso que Ele deixa a pessoa escolher para onde Ele quer ir. Você está me entendendo? Quando alguém te falar essa besteira, falar assim: como um Deus tão amoroso pode deixar uma menina virgem santa, que a fome era tanta, uma menina que lava prato, uma menina que fez vestibular com 13 anos e hoje é
doutorada, como é que essa menina que toma bênção, como é que ela vai para o inferno só porque não aceitou Jesus Cristo? Sim! Porque ela não fez o principal, não aceitou Jesus Cristo. Mas onde está o amor de Deus? Ela dava esmolas, ela ajudava velhinhas a atravessarem a rua, ela ia no orfanato, ela ia no asilo. Mas sem Jesus Cristo não há salvação. Que amor é esse, pastor? É o amor de Deus, que deixa a pessoa escolher. Você quer morar onde? Quer morar no céu? Siga Jesus Cristo. Pode não ter faculdade, pode não ter obras sociais, pode não ter nada. Venha como estás a Jesus Cristo. Pode vir rasgado, um trapo, um mulambo. Mas se vem a Jesus Cristo, tem direito aos céus. Agora, se vem certinho sem Jesus Cristo, vai morar no inferno. Pode ser um bom menino, pode ser um bom homem que nunca foi preso, nunca fumou maconha, mas sem Jesus Cristo está condenado para sempre, porque só Jesus Cristo. Querido, Jesus Cristo não iria morrer numa cruz, pagar tamanho preço para fazer uma palhaçada, um teatro. Em Belém nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Então nós celebramos o aniversário desse nascimento. 3 presentes, sugestão de 3 presentes. Os magos levaram 3 presentes. E eu vou te dar uma sugestão de 3 presentes. Primeiro, conversão real. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Conversão real. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aquele que crê tem a vida eterna. Tem. Não entra em juízo. João 5:24. Já passou da morte para a vida. Segundo presente, consagração séria. Terceiro presente, compartilhamento. Um presente, converter. Outro presente, consagrar. Outro presente, compartilhar. Compartilhar. João 3,16. Podemos repetir, quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dessa vida, quando a morte ao teu lado chega. Vamos começar do início, Celiel. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter a tua? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, minha amiga, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
Pode ser muito tarde. hoje Cristo te quer libertar. Continua o hino, diz assim: tu procuras a paz neste mundo, em prazeres, futilidades. Mas na última hora, tais prazeres já não te satisfarão. Foi avisado? Meu amigo, hoje tu tens hoje vida ou morte, é o que decidimos aqui. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te hoje mesmo a Jesus, há de ver nesta vida e na morte brilhar caminho de luz. Vamos ficar de pé? Meu amigo, Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, Jesus Cristo. qual vais Pede ao Pai para que o teu Espírito aceitar? aplique essa mensagem em nossos corações. Amanhã Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Repito, a mensagem do inferno não é para acrescentar membros na igreja, não é para fazer medo, é apenas um esclarecimento. Tem Jesus, tem vida eterna. Ah, pastor, meu filho só não gosta de igreja. Está lascado. Porque quem gosta de Jesus gosta da noiva dele. Uma das provas de que não gosta de Jesus de verdade é que não gosta da noiva dele. Ah, minha filha só não tem uns problemas assim que ela não gosta de igreja. Está lascado. Permita a sinceridade, porque quem ama Jesus ama a noiva dele. A noiva dele é feia, tem rugas. Paulo disse isso. Paulo disse que a noiva de Jesus é cheia de problemas. A carta aos Coríntios é uma carta cheia de problemas. 12 capítulos de problemas. 13, 15. Mas ele começa dizendo aos santos de Corinto. Sabe por quê? Porque quem ama Jesus é uma novidade. Ah, pastor, minha filha, sabe, minha filha gosta de Deus. Eu não afastei de Deus não, pastor, eu só afastei da igreja. Está lascado. Não precisa ser da missão, pode ser de qualquer igreja. Não precisa ser da missão não. Mas quem ama Jesus ama a noiva dele. E uma das provas de que não tem Jesus é porque não tem carinho, amor e zelo e cuidado, investimento e se voluntaria com a noiva dele. Então, querido, talvez você está muito conformado dizendo: não, minha filha tem Jesus, meu filho tem Jesus, meu pai tem Jesus. Ele só não gosta de igreja porque teve uns problemas lá. Está lascado. Tem tantas igrejas. Se ele teve problema em todas é porque ele é um grande problema. Porque tem igreja a rodo
que fala de Jesus Cristo tem a Bíblia como base. Sobretudo, queridos, eu queria dizer que em Jesus Cristo a salvação é eterna. Foi muito bom ter você aqui com a gente assistindo o nosso culto. E se você quiser ser notificado quando a gente for postar um novo conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui pra gente. E se você quiser saber mais do que está acontecendo na missão, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente quer se conectar com você. É isso aí, Deus te abençoe e até o próximo culto.